morrer de calor. E o calor da prela aqui. Se você não mora no Nordeste ou no Rio de Janeiro, né? Quanto é que tá o Rio hoje? 53, sensação. Fala pessoal, tudo bem? A gente tá retornando com os vídeos aí da nossa playlist de desenvolvimento de produtos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado a como é que se organiza esse processo, né? A gente falou nesse vídeo que está aqui ou aqui, não sei quando é que a gente vai botar na tela, sobre o que é produto, a relação entre produto e serviço, e hoje a gente vai falar sobre como organizar o processo de concepção dos produtos. E toca a vinheta. Então, tudo começa por uma definição. Você vai encontrar na literatura várias definições do que é um processo de desenvolvimento de produto, o que é um projeto, etc. A definição que eu uso aqui, vou botar aqui na tela para vocês. O projeto de um produto é a transformação de uma oportunidade de mercado e de um conjunto de hipóteses sobre a tecnologia em um produto disponível para venda. Lembrando que esse produto é um pacote de bens e serviços e que os dois fatores que são importantes para a gente aqui são o seguinte: um mercado, ou seja, uma oportunidade, seja uma oportunidade explicitada pelo cliente, né? Ele quer alguma coisa que ele falou que quer, ou alguma coisa que a gente identifica que é uma tendência. São coisas diferentes, mas está no mesmo campo, que é o mercado consumidor. Outra seria uma oportunidade, ou um desafio, ou uma barreira tecnológica que limita ou que impulsiona o desenvolvimento de produtos. Então, não necessariamente uma novidade no mercado para os consumidores é algo que o mercado pediu ou que o mercado quis. Principalmente quando se trata de coisas muito inovadoras, dificilmente os clientes vão conseguir pensar muito além da sua própria experiência. E aí, se a gente for até classificar isso como uma abordagem estratégica, isso é chamado de inovação empurrada pela tecnologia. Então a gente tem dentro dessa definição aqui dois aspectos: aquilo que é puxado pelo mercado ou aquilo que é empurrado pela tecnologia. E aí a gente tem, a partir desse entendimento do que é o processo e o que é que está em jogo, três abordagens de como enxergar um processo de desenvolvimento de produtos. A primeira delas seria relacionada a quais são as disciplinas, né, as ciências que estão envolvidas no desenvolvimento de produtos. A segunda delas seria a forma de organizar o processo, como você organiza esse processo ao longo do tempo, como é que as pessoas se relacionam nesse processo. E o terceiro é qual é a filosofia de tomada de decisões. Então eu vou falar a partir de agora um por um. Então, do ponto de vista das disciplinas, a gente tem várias áreas da ciência ou da atividade humana, se a gente não quiser entrar no lado científico da coisa, que se relacionam com o desenvolvimento de produtos. Então eu vou destacar aqui 4 deles. A primeira é o marketing, depois a questão organizacional, em seguida a engenharia e por fim as operações. E aí a gente vai ver aqui na tela agora. Dentro do marketing, o produto é visto como algo que tem algumas características, que tem alguns atributos que atendem um determinado mercado a um determinado preço. Significa que essas características eu vou associar a um determinado preço que vai estar associado a um determinado público. Quando a gente, por exemplo, entra num determinado site que tem produtos que vão do gratuito a um padrão standard, o melhorzinho e o premium. Aí você vai ter as características. Muitas vezes um aplicativo faz isso. Aí você baixa o aplicativo para o seu celular, ele tem lá o gratuito, te oferece até determinadas características. Uma versão básica oferece até determinadas características, intermediário, e a versão premium, etc., vai oferecer características superiores por um preço superior. É exatamente dessa forma como o marketing enxerga produtos, como atributos que você entrega para o cliente, e esses atributos vão estar relacionados a uma fatia de mercado e a uma faixa, ou uma fatia de mercado e um preço. O segundo seriam as organizações. Então o produto ele é visto dentro dessa área como uma realização da estratégia da empresa. Então você tem a empresa que quer atuar em determinado setor e ela expressa a sua estratégia
para o cliente a partir dos seus produtos. Afinal, se a gente começar a refletir aqui, muitos de nós não visitou muitas empresas. Às vezes você é estudante de administração, de engenharia, etc. Você faz, sei lá, se você tiver um coordenador de curso ou professores que são bem engajados, eles vão levar você para visitar empresas e tal, mas vamos dizer que ao final do seu curso você visitou 10 empresas, fez um estágio ou 2, mas em termos de produto a gente usa produtos de diversas empresas. Então se a gente utiliza, por exemplo, produtos como, não estou ganhando nada com isso, mas produtos da Nike, você vai ter uma imagem da Nike que não é relacionada necessariamente às suas atividades organizacionais, ela é relacionada aos seus produtos ou à propaganda que ela faz dos seus produtos. Então depende da sua experiência ou daquilo que chega para você como publicidade. Então esse é o lado do ponto de vista organizacional, você realiza a estratégia da empresa a partir dos produtos. O terceiro seria a engenharia. Os engenheiros tendem a enxergar o produto de uma maneira um pouco mais técnica, vendo o produto como um conjunto de componentes, subcomponentes, sistemas, subsistemas que se relacionam para entregar funções a um usuário. O quarto seriam as operações, onde o produto é visto como uma sequência de etapas que vão da concepção, passando pela produção, montagem e entrega, até chegar a um usuário que vai fazer uso das funções que o produto se propõe. Então, esse é o primeiro aspecto, as disciplinas. O segundo aspecto tem a ver com como eu organizo o meu processo de desenvolvimento e tem a ver com as abordagens. A primeira forma que a gente utiliza, digamos assim, para organizar um processo de desenvolvimento de produtos é chamada de engenharia sequencial. Essa abordagem tem muito a ver com o momento histórico quando ela surge, que é no momento pós-revolução industrial, em que as abordagens gerenciais têm um reflexo muito grande na forma de divisão do trabalho que se encontra, que a gente encontra no chão de fábrica. Então você vai ver, né, se a gente olhar para aqui para o slide, as pessoas se organizam em funções e departamentos e onde predomina a hierarquia. Em geral, pesquisa e desenvolvimento de produtos, ele não se relaciona muito bem dentro da empresa. A empresa tem dificuldade de enxergar a relação entre a sua estratégia organizacional e a estratégia de desenvolvimento de produtos. Existe uma dificuldade de enxergar essa relação e existe uma dificuldade muito grande de mensurar a performance do processo de desenvolvimento de produto. Não existe ainda a ideia de indicadores para você dizer se aquele processo ele é ou não é eficiente, diferentemente da produção, que você vai ter indicadores já bem desenvolvidos a essa época, como peças por minuto, carros por dia, volume de produção por unidade de tempo, basicamente. Isso é um dos indicadores. Depois a gente pode fazer outro vídeo falando sobre indicadores de performance, tanto do processo produtivo quanto do processo de desenvolvimento de produtos, que são abordagens um pouco diferentes de como você mensurar a performance. Segunda abordagem seria a engenharia simultânea. Vejamos, a engenharia sequencial, ela parte do princípio que existem departamentos. Se a gente for pensar, por exemplo, na indústria automobilística, você tem 3 grandes departamentos. O departamento relacionado à produção, ao projeto de produção do motor, projeto de produção do chassi, que seria o segundo, e o terceiro, projeto de produção de carroceria. Depois você monta tudo isso naquilo que seria uma linha de montagem. Se a gente está numa engenharia sequencial, dentro desse contexto, você faz primeiro uma coisa, depois faz outra, depois faz outra. E mesmo dentro de um departamento como o de motor, uma atividade subsequente só é iniciada quando a atividade predecessora ela é finalizada. Então você vai somando os tempos das atividades, você tem um processo de concepção de produtos que ele é longo no tempo. E como os departamentos eles são muito compartimentalizados, há pouca comunicação entre as pessoas. E aí o que acontece? Um erro que poderia ser identificado anteriormente, ele demora muito tempo para ser identificado, porque há pouca interseção, pouca conversa, pouco diálogo entre os departamentos. A engenharia simultânea, ela tenta exatamente remover um pouco essas barreiras departamentais, colocando primeiramente, vou botar aqui na tela para vocês, o paralelismo entre atividades e uma maior integração e sinergia entre departamentos. Os departamentos continuam existindo, não é que eles deixaram de existir, mas eles têm uma maior sinergia,
Você vai ter uma maior sinergia também, uma maior interação entre pesquisa e desenvolvimento de produtos e uma maior preocupação entre o impacto da minha atividade ou das minhas decisões nos processos, nas atividades que vão receber o resultado do meu trabalho. Então seria talvez uma ruptura de pensamento, uma mudança de paradigma entre a engenharia sequencial e a engenharia simultânea. Em terceiro lugar, a gente tem uma nova fase, que na minha opinião ela não é uma ruptura de paradigma, mas ela é um aprofundamento da engenharia simultânea e é chamado de desenvolvimento integrado. Se, por exemplo, eu tinha antes na engenharia sequencial atividades que eram uma depois outra, na engenharia simultânea eu tenho paralelismo. Já no desenvolvimento integrado eu tenho integração entre departamentos. Muitas vezes as equipes começam a se tornar multifuncionais. Começa a haver um alinhamento entre estratégia, pesquisa e desenvolvimento e projeto de produtos. E os recursos que são aplicados no desenvolvimento de produtos, eles são super controlados. Você já tem indicadores de desenvolvimento, há uma maior integração com fornecedores, que até se inicia na engenharia simultânea, mas aí se torna uma coisa muito mais integrada, como o próprio nome diz. Muitas vezes o desenvolvimento de partes do produto ela é completamente delegado a um fornecedor, porque o fornecedor é super importante, ele fornece uma parte muito importante do produto. E muitas vezes até os engenheiros, os projetistas do fornecedor, eles dão expediente na empresa cliente. Isso é genial, inclusive. Que você gera uma sinergia muito forte entre as empresas. É uma relação simbiótica super positiva. E então, essa seria, digamos assim, um resumo da evolução das abordagens. Marcelo, todas as empresas hoje utilizam desenvolvimento integrado ou engenharia simultânea? Não, eu estou falando de como é a evolução teórica. Você vai ter empresas que têm uma abordagem super moderna, gestores que têm uma visão super aberta e entendem a importância dessa integração, e outras pessoas que têm uma visão mais hierárquica, mais departamental. Então varia de empresa para empresa, de gestor para gestor. Às vezes muda a gestão de uma empresa, muda a abordagem também. Eu vou mostrar aqui nesse gráfico o impacto em tempo dessa relação entre engenharia sequencial, simultânea e desenvolvimento integrado. Como eu mostrei com as mãos, vocês podem ver agora como gráfico. Você tem aí só a título de exemplo na engenharia sequencial, um exemplo hipotético do tempo de criação de desenhos mais o tempo de sua otimização. Depois que isso acaba, o conteúdo do trabalho é passado para aqueles que vão criar os processos, por exemplo, de produção. Aí o tempo de criação dos processos e a gente tem a soma aí do tempo de otimização dos processos. Tudo somado vai dar o tempo de desenvolvimento total do produto até ele entrar na produção. Já na engenharia simultânea, como vocês podem ver, há uma interseção. Eu começo durante o desenvolvimento dos desenhos, das características do produto, eu começo a transferir informações para aqueles que vão projetar o processo produtivo. E aí no final, claro que vão haver mudanças no produto que vão impactar em redesenho do processo produtivo, por conta de erros anteriores. Só que isso é enxergado antes. No final das contas, mesmo com esse acréscimo, você tem aí, por exemplo, uma boa redução em termos de tempo economizado. No desenvolvimento integrado, como dá para ver no gráfico, há uma interseção que não é somente o paralelismo entre atividades, mas a interseção entre equipes e departamentos. E o terceiro e último ponto dessa aula tem a ver com a filosofia na tomada de decisões durante um processo de desenvolvimento ou uma concepção de um produto. A primeira abordagem ela é chamada de point-based. O que significa isso? Você tem um problema, um cliente que quer uma determinada coisa para resolver um problema da sua vida. E aí você cria, junto com a equipe de desenvolvimento, diversas alternativas, um espaço de soluções. O nome dessas alternativas é espaço de soluções. E aí, diante dessas diversas alternativas, a abordagem point-based vai dizer o seguinte: essa ideia, dentre essas várias, ela é a mais promissora. E assumindo que uma ideia é mais promissora, todas as outras são descartadas.
E aí eu começo a trabalhar essa ideia, faço o desenvolvimento disso, daquilo outro e várias características do produto. E ao final eu posso verificar que tem alguma coisa a melhorar. Ah, tal aspecto não está muito otimizado. Aí começa a retrabalhar, a fazer, digamos, retrabalhos, reciclar, no sentido de fazer o ciclo 2 ou mais vezes, até chegar naquele produto considerado aceitável ou produto que está adequado aos requisitos do cliente. Essa abordagem ela tende a levar o processo a uma otimização local. Porque eu abandonei um monte de ideias iniciais e trabalhei só uma, fazendo um giro de melhorias somente nela. Existe a outra abordagem que vocês podem ver aqui, que é a do funil de decisões. Você tem várias opções que são trabalhadas em paralelo e ao longo do tempo reuniões são feitas para que ideias sejam descartadas ou congeladas ou que tenham a sua continuidade mantida. Então basicamente essa ideia do funil de decisões a cada intervalo de tempo eu vou ver aqui as ideias que permanecem promissoras, digamos assim. É ainda uma abordagem que, na minha opinião, gera um ótimo local, porque, claro que é uma opção melhor do que pegar uma única ideia chamada promissora, mas existe uma outra abordagem que eu defendo, que é a abordagem chamada de set-based. Qual é a diferença dela? Que aquela lista inicial de ideias, né, que a gente chamou de espaço de soluções, eu vou tentar trabalhar várias ideias em paralelo. Não é só o paralelismo entre atividades, é trabalhar projetos ou alternativas de projeto em paralelo, e aí eu começo a trabalhar elas ao longo do tempo. De tempos em tempos, a equipe ou a subdivisão da equipe faz reuniões para verificar interseções entre os projetos. E essas interseções, elas são, entre aspas, canibalizadas entre os diversos projetos. Aí começa a verificar-se que, por exemplo, eu tenho a equipe 1. O sistema A da equipe 1 é melhor do que o sistema A da equipe 2. Então, vamos canibalizar isso para a equipe 2. E, aos poucos, os projetos vão convergindo na direção de um produto otimizado. E os autores falam, e eu corroboro com essa opinião, de que esse processo é um ótimo global. Ok? Então, esses foram os 3 pontos, digamos, os 3 temas que eu gostaria de tratar para vocês em termos de organização do processo de desenvolvimento de produtos. É um processo que envolve mercado e tecnologia e que eu organizo pensando nas disciplinas, na sua organização e na abordagem de tomada de decisões. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no joinha, clica aí para se inscrever em algum canto aqui, inscrever no canal. Apertando o sininho para receber as atualizações, porque eu vou tentar fazer vídeos de tempos em tempos, a gente vai tentar soltar 2 ou 3 vídeos por semana, beleza? Tchau, tchau, valeu!